Nós tivemos para a implementação dos assentamentos, que é uma obrigação do poder público, porque você distribui o lote, depois você tem que criar e viabilizar as condições, infraestrutura, educação, saúde, financiamento, assistência técnica. Então, durante os governos do presidente Lula, a gente teve 526 bilhões, na verdade, milhões de investimento para a infraestrutura. Qual foi o resultado disso aí? Depois, alguns anos depois, o Brasil saiu do mapa da fome. Só para você ter uma ideia, não adianta você ficar com dados e trazer para cá, para esta CPI, Chico Graziano com dados desatualizados. Aliás, ele já não é mais nem reconhecido pela ciência, pela academia, por tudo aquilo que ele já tem feito contra a própria ciência nos últimos anos. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos 0 de investimento. E o Brasil voltou para o mapa da fome. 32 milhões de pessoas passando fome. Que agora, com o governo do presidente Lula, vai ser fortalecido o INCRA. Vai ter recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora tem financiamento, foi lançado o plano Safra da Agricultura Familiar, como também não deixou de lado e aumentou em mais de 30% o plano Safra. Então quem produz alimentos, quem apoia a agricultura familiar, quem entende que é importante distribuir terra, que é importante combater os ladrões de terra da grilagem, por exemplo, no Pontal do Paranapanema. Quando o movimento popular ocupa uma terra, é para poder fazer um bem para o país, produzir alimento, para enfrentar a fome, desenvolver a sua família. É diferente quando um grande latifundiário vai lá e invade uma terra pública. E boa parte dos membros dessa CPI invade esses bandidos. Bandidos que roubam bens públicos da população brasileira. Grilagem. Procurem na internet entender o que é o termo grilagem. Faz parte da história desse país e que foi incentivado no governo anterior. Então vamos trazer o debate sério aqui para dentro dessa CPI. E eu não vou chamar a CPI de circo, presidente, porque eu tenho muito respeito pelos palhaços. O que nós vemos aqui é o que há de pior do chorume do bolsonarismo querendo criminalizar um dos principais movimentos sociais da América Latina e do Brasil, que felizmente nos seus 40 anos de existência tem feito luta contra a concentração escandalosa fundiária do país e tem ajudado enormemente a combater a concentração com a luta legítima e necessária pela reforma agrária e a fome do povo brasileiro. Enquanto vários que usam seu tempo aqui para criminalizar esses ativistas, essas mulheres e homens que lutam pelo direito à produção, pela produção orgânica, pela distribuição das terras no Brasil, faziam atos golpistas durante a pandemia do Covid-19, enquanto vários apoiavam os atos escandalosos promovidos pelo Bolsonaro, o MST estava preocupado em distribuir tonelada de alimentos, aí sim, Kim, para matar a fome do povo brasileiro, enquanto nós tínhamos um genocida na presidência da República. Mas o chorume desse genocida segue na comissão, seja na relatoria, em alguém que é investigado por madeira ilegal. Presidente, só um pouquinho. Seja, isso não pode ser falado assim. Só um pouquinho não, tu não vai me interromper. Ela vai além de ofensivo, no seu tempo. Mas você é investigado, deputado Ricardo. A Polícia Federal construiu para que fosse demitido lá do Amazonas por pegar o maior tráfico ilegal de madeira da história do Brasil, junto com um governo que queria avançar sobre áreas indígenas, financiando, promovendo, fazendo apologia da grilagem, do garimpo ilegal. Nós vimos um verdadeiro descalabro no governo Bolsonaro e aqui, nesse chorume do bolsonarismo, vocês insistem, Salles, em tentar interromper as mulheres combativas como a Sâmia Bonfim, a Thalíria Petroni, que tem tentado, junto com outros deputados, a desmascarar a farsa que vocês estão montando. E ontem tu ficou louco porque, felizmente, nós trazemos aqui o ogronegócio do atraso que financiou o golpismo, que tu interrompeste sistematicamente a Sâmia Bonfim quando ela trouxe o requerimento do Antônio Galvão, que foi um dos presidente da ProSoja, um dos investigados por financiar os atos golpistas do 8 de janeiro. A verdade é que vocês querem distorcer, criar uma cortina de fumaça, criminalizar movimento, criminalizar mulheres que lutam para cobertar os crimes escandalosos promovidos pela extrema-direita brasileira, seja no governo, seja depois dela, com o ato golpista do 8 de janeiro, mas não passarão o MST e a luta das mulheres e a luta dos camponeses e camponesas é maior que vocês. Presidente, descortês é construir uma CPI da farsa, uma cortina de fumaça. Chamar quem cometeu tantos crimes contra o meio ambiente de investigado
É o mínimo que eu posso fazer nessa CPI. Um relator de cartas marcadas, que chegou aqui com a intenção clara de criminalizar o movimento social e tentar viabilizar a sua candidatura a prefeito de São Paulo, mas essa tomou rasteira do próprio partido que já está apoiando o outro lá em São Paulo, mas que chegou aqui com claro intuito de criminalizar os que lutam e sonham, mas não passarão. A luta do movimento é muito maior que tu, Salles, eu tenho certeza. Então vejam só vocês, aqueles que têm interesse na CPI do MST, que articularam, operaram, recolheram assinaturas, que vêm aqui esbravejar, chamar o movimento social de terrorista, de bandido, de criminoso, são os mesmos que financiaram e mais estavam presentes no quebra-quebra de Brasília no dia 8 de janeiro. Também quero citar para vocês o senhor Fernando Cadori, que é o presidente da AproSoja do estado do Mato Grosso, que é a que tem maior relevância dentro da AproSoja, tendo em vista o impacto que o estado do Mato Grosso tem para essa área produtiva no nosso país. Então é disso que se trata. A gente vê aqui deputados que são aliados do golpista inelegível, ex-presidente da República, querendo criminalizar pessoas que entram na luta por um pedaço de terra, pelo direito de plantar, de colher e, consequentemente, de alimentar a população brasileira, sendo que, junto ao ex-presidente da República, atentaram o tempo todo contra a democracia no Brasil e operaram uma tentativa de golpe de Estado. Foram 16 fazendeiros entre os participantes do golpe, mais 10 empresários do setor, que estão investigados pelo Supremo Tribunal Federal, que foram identificados nesse relatório da ABIN e que estão, nesse momento, respondendo pelos crimes que cometeram. Se é para a gente falar de fato de criminosos, a gente precisa ir para as cabeças daqueles que estão por trás da articulação da instalação dessa CPI, que são os mesmos que aprovam no plenário da Câmara pacote do veneno, que atacam a delimitação, demarcação das terras indígenas e que tem todo o interesse que o país não avance na reforma agrária, porque são grileiros, latifundiários, grileiros e golpistas. Deputado Kim, se Vossa Excelência quer discutir reforma agrária, precisa se atualizar. O próprio Supremo já refutou os dados do TCU de 2016, então não vem aqui apresentar dados desatualizados se você quer, de fato, discutir reforma agrária. Continuando, essa é a última reunião de uma CPI que, infelizmente, está sendo usada para criminalizar movimentos sociais e uma luta importante pela reforma agrária no Brasil. E eu fico ouvindo alguns dos senhores, é claro que não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, mas muitos dos senhores não têm moral para querer criminalizar um movimento. A gente tem aqui acusado de tortura, a gente tem aqui gente que foi financiada por pessoas acusadas de trabalho análogo à escravidão. A gente tem aqui gente, inclusive, que recentemente, deputado, disse que as pessoas do continente africano têm algum problema cognitivo. Veja, racismo é crime, então estamos falando de criminosos que estão aqui nessa casa, achando que podem falar alguma coisa sobre quem ocupa a terra num Brasil marcado pela concentração fundiária. A gente viveu anos de derretimento da nossa democracia e, pós-governo dos senhores, saímos com uma estatística de 33 milhões de famintos, de metade da população com algum grau de insegurança alimentar. E eu fico triste da nossa energia, que deveria estar sendo direcionada para reconstruir o país, tendo que estar aqui discutindo com muitos acusados de crime. A gente tem que estar aqui pensando, de fato, o quanto nosso país é desigual e a questão da terra, ela explicita essa desigualdade de forma tão brutal num país que teve quase 4 séculos de escravidão. Querem falar de invasão? Vamos falar, por exemplo, da pulverização aérea de agrotóxicos. A gente já teve lei do deputado Renato Roseno no Ceará aprovada para proibir pulverização aérea, porque esses agrotóxicos que os senhores defendem com pacotes de veneno, eles extrapolam o território pulverizado, chegando em povos e comunidades tradicionais. Aliás, apesar da CNA ter tentado derrubar a lei, o Supremo já disse, é legal, porque a gente tem aumento de câncer, por exemplo, de câncer infantil, impactando a saúde dos trabalhadores. Querem falar de invasão? Vamos falar de grilagem.
Quando a gente pega as terras autodeclaradas, privadas, elas extrapolam o tamanho do que é o território brasileiro. O que é isso? Isso é sobreposição de terras públicas, grilagem, invasão de terras com proteção ambiental. Vocês trazem dados antigos, desatualizados. Vamos discutir com pesquisadores como Paulo Aletejano, da Rural, que estão, de fato, pensando numa reforma agrária para incidir na desigualdade brasileira. É lamentável o que tenha acontecido até aqui nessa comissão. Eu quero, então, convocar a reunião extraordinária para o dia 1º, às 10 da manhã, em plenário, a ser informado posteriormente pela Secretaria da Comissão. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.